Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Tem algo que Deus quer transmitir para a gente aqui nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Tem um homem na Bíblia muito interessante, irmãos, que eu quero trazer essa palavra da parte de Deus, esse conhecimento, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Você vai conhecer a história de Cornélio, um homem que era um servo de Deus, temente a Deus, que buscava a Deus, mas faltava alguma coisa para Cornélio. Mesmo ele sendo um homem que buscava a Deus, mesmo ele sendo um homem que era obediente, um homem que ajudava pessoas, ainda assim faltava algo na vida de Cornélio. Em Atos capítulo 10, no versículo 1, vai dizer assim, ó: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Então aquele homem, você vê que ele era um dos soldados ali, que ele cuidava de 100 soldados, mais ou menos, né? Era como se fosse um capitão, um oficial do exército. Aí diz assim no versículo 2, piedoso e temente a quem, pessoal? A Deus. Com toda a sua casa, olha o privilégio, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a quem? Orava a Deus. Então, é importante a gente saber, iniciar essa mensagem aqui, que esse homem, além dele ser um homem que cuidava de 100 soldados, pessoal, não era só isso. Você vê que ele era um homem piedoso, como diz aqui na palavra. O que é um homem piedoso? Alguém que tem compaixão, alguém que tem amor no seu coração. Você vê que ele era um homem que era temente a Deus. O que seria uma pessoa temente a Deus, pessoal? É uma pessoa que tem uma reverência, é uma pessoa que tem amor à palavra de Deus, é uma pessoa que tem respeito. Olha como esse homem era. Você vê que toda a sua casa também servia ao Senhor. Olha que privilégio. Quem gostaria que toda a sua casa servisse a Deus aqui, pessoal? Você gostaria? Glória a Deus, vai acontecer. Você vê que esse homem tinha um privilégio na vida dele. Além dele ser um homem que era piedoso, onde tinha compaixão, um homem que era temente a Deus, a sua família também servia ao Senhor. A sua família também era uma família que tinha temência a Deus também. E não só isso. Você vê que esse homem, como diz aqui no versículo 2, ele dava muitas esmolas ao povo. O que significa isso aqui, pessoal? Esse homem sempre estava pronto para ajudar a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que precisar, seja um vizinho, seja um parente, seja uma pessoa desconhecida na rua, aquele homem ajudava. Ele tinha o coração dele voluntário a ajudar as pessoas. Isso é importante também. E mais, pessoal, esse homem, acima de tudo, ele orava sem cessar. Ele buscava a Deus. Ele buscava o Senhor. Pastor, pelo que eu vejo aqui, esse homem era perfeito. Esse homem era um homem que era piedoso, que era temente a Deus, que toda a sua casa buscava a Deus, ele ajudava todo mundo, e ele ainda ficava orando o tempo todo, pastor, orando sem cessar. Mas faltava uma coisa na vida desse homem. Esse homem, ele tinha de tudo, mas o principal, ele ainda não tinha adquirido na vida dele. E Deus sabia bem disso. Deus sabia que uma pessoa, para ser completa aqui na terra, ele precisa não só ser piedoso, não só ser temente a Deus, não só toda a sua casa buscar a Deus, não só ajudar todas as pessoas, não só também orar sem cessar, mas também lhe faltava o Espírito Santo. Lhe faltava também ser batizado nas águas. E Deus observou daquela maneira. Era um homem que ainda não tinha conhecimento dessa prática, de ser batizado nas águas, de ser batizado pelo Espírito Santo. E Deus sabia bem disso. No versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, pessoal: quase a hora 9 do dia, ou seja, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de quem, pessoal? Diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves o quê, pessoal? Ou seja, Deus sabia que
que aquele homem poderia ter de tudo, mas faltava alguma coisa. Aquele homem precisava ser batizado no Espírito Santo. Aquele homem precisava ser batizado nas águas. E Deus manda ele ir ao encontro de Pedro. Vai até o meu apóstolo Pedro e lá ele vai te falar o que você deve fazer. Irmãos, no meio dessa caminhada, Deus também dá uma visão para Pedro. Pedro sobe até o seu terraço, começa a orar a Deus e Deus vai dar uma visão extraordinária para Pedro. Mas Pedro na hora não entende muita coisa. Pedro fica confuso, não sabe o que fazer, mas aquela visão que lhe foi dada era algo da parte de Deus. E Pedro começa a esperar. É quando Cornélio manda 3 homens ir até a casa de Pedro para procurar o apóstolo Pedro para entender o que Deus queria com a vida de Cornélio. E foi nessa hora onde Pedro entende o que estava acontecendo ali, pessoal. Dá um salto agora para o versículo 17. Não é para você pular da cadeira, não. É só você saltar na palavra, tá? Versículo 17. Olha o que vai dizer no verso 17 aí, pessoal. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe quem, pessoal? Então quem foi que falou com Pedro? O Espírito, o próprio Espírito Santo. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, busca e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu, o que, pessoal? Eu os enviei. Então a pergunta é, quem foi que enviou aqueles varões até Pedro? Foi o próprio Deus. Deus estava enviando aqueles varões até o apóstolo Pedro, para cumprir aquilo que o próprio Deus queria para a vida de Cornélio. Repito, Cornélio era um homem que tinha piedade, temente a Deus, toda a sua casa servia a Deus, ele estava sempre à disposição a ajudar todo mundo e ele orava sem cessar. Mas lhe faltava o que, pessoal? O batismo nas águas e ser batizado no Espírito Santo. E Deus queria dar isso para ele. Deus queria abençoar a Cornélio porque ele era um homem justo. Só que você vê que Deus fala para Cornélio ir à procura de Pedro, do apóstolo. Um homem que levava a palavra de Deus, pessoal. Um homem que pregava o evangelho. E aí onde eu quero que você leia, no versículo 44 agora. Olha o que vai acontecer no verso 44. Pedro ele chega até a casa de Cornélio, ele começa a pregar a palavra de Deus para Cornélio, e olha o que vai acontecer agora no verso 44. Diz assim, pessoal. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre quem, pessoal? Sobre quem? Todos os que ouviam o quê? A palavra. Diga glória a Deus. Irmãos, quem está escutando a palavra de Deus aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? É nessa hora onde o Espírito Santo se movimenta sobre a tua vida. Você vê que nesse momento aqui, irmãos, Cornélio entendeu o que Deus queria para a vida dele. Cornélio ainda estava sem entender o que Deus quer comigo. Por que Deus está me enviando até Pedro para poder falar com Pedro? Por que Deus está querendo que Pedro venha até a minha casa? Irmãos, é muito simples. Pensa comigo. Não seria mais fácil Deus falar diretamente com Pedro e mandar Pedro ir até a casa de Cornélio? Sim ou não? Deus poderia fazer isso, sim ou não, pessoal? Poderia. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas olha na mente de alguns como há uma confusão aqui. Deus não fala diretamente com Pedro naquela hora. Antes, ele fala com Cornélio. Cornélio, vai até Pedro. Busca Pedro, porque eu tenho algo para te dar. Você dá para entender, pessoal, nessa manhã, que Deus poderia de todas as formas ter falado apenas com Pedro. Cornélio, fica na sua casa, não peça ninguém para ir a Pedro, que eu vou mandar Pedro até a sua casa. Não, não. Primeiro Deus fala com Cornélio e fala assim, envia homens para procurar a Pedro. Seria muito mais fácil se Deus mandasse Pedro até aquele lugar. Mas olha como Deus primeiro, pessoal, ele observa as pessoas que querem receber alguma coisa. Deus ele precisa saber de você
se você realmente quer receber a bênção que você está orando, que você está pedindo. Porque há pessoas que têm fé, tem pessoas que têm fé, e até grande. Eu quero, mas não se levanta para buscar aquilo que Deus está querendo lhe enviar. Não adianta só ter fé, porque a fé, sem a obra, ela é o que, pessoal? Ela é morta. Por isso a necessidade de Deus falar com Cornélio primeiro, Cornélio se levantar, enviar homens até a casa de Pedro, para aí sim, Pedro ir até a casa de Cornélio. Deus, ele quer ver o seu esforço. Deus, ele quer ver o seu interesse em buscar a palavra de Deus. Deus quer ver o seu interesse para buscar mais da palavra de Deus. Eu até botei aqui no meu estudo, ó, Deus ama o esforçado. Deus ama aquele que se esforça. Deus ama aquele que busca mais da presença dele, pessoal. É claro que Deus ama a todos, mas Deus ama aquele que se esforça, aquele que busca a palavra, aquele que mesmo ao meio da dificuldade, ainda assim vai para a casa de Deus buscar a presença dele. E não sei qual é a aflição e o problema que você está passando, tá, pessoal? E não sei o que você está enfrentando, mas eu digo uma coisa para você. Deus poderia, hoje, no dia de hoje, mesmo que você estivesse em casa, ir lá na sua casa, descer com o Espírito Santo lá e abençoar toda a sua família hoje. Só que Deus, ele não quis dessa maneira. Ele quis que você viesse até aqui, buscar da presença dele, se esforçar, mesmo com problema, mesmo tendo dificuldade, para que Deus pudesse, aí sim, abençoar a sua casa e abençoar a sua família em nome de Jesus. Deus quer o esforçado, pessoal. Vira para essa pessoa do lado e fala assim, ó, se esforça. É importante você se esforçar. Olha exemplos na Bíblia de pessoas que se esforçaram. Lembra do cego de Jericó? Quem lembra dessa mensagem? O cego de Jericó, enquanto Jesus passava com a multidão e com os discípulos, o que o cego de Jericó fazia? Ele clamava, irmãos. Ele gritava. Imagina só, o homem já era cego. Daqui a pouco o homem ia ficar rouco. De tanto que ele começou a gritar a Jesus. O que as pessoas mandavam aquele homem fazer, pessoal? Fica quieto. Para de incomodar o mestre. Mas ele gritava ainda mais. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmão, olha como Deus, ele ama os esforçados. O próprio Jesus, ele vai até o cego de Jericó e aquele homem recebe a cura dele. Por quê? Porque de fato ele se esforçou. A mulher do fluxo de sangue, pessoal, foi a mesma coisa. Ela ouve falar de quem? De Jesus, então ela sai do seu lugar e ela toca onde, pessoal? Na orla, ela toca nas vestes de Jesus. Olha como essa mulher, ela precisou se movimentar, ela precisou se esforçar. No meio de uma multidão, ainda assim, ela entra no meio da multidão e ela consegue tocar nas vestes de Jesus. Ela teve que se esforçar, ela teve que se movimentar. Você vê o Jairo, para poder salvar a sua filha, foi ao encontro de Jesus também, pessoal. Todas as pessoas que queriam receber alguma coisa iam ao encontro de Jesus. O centurião, a mesma coisa. O centurião, ele queria trazer a cura, para o seu criado. O que ele fez? Ele foi ao encontro de Jesus e ainda assim mandou pessoas para buscar a presença de Deus. Irmãos, se você quer receber algo da parte de Deus, você precisa se esforçar. Você sabe quando é que Jesus não precisou que pessoas fossem até ele e mesmo assim ele curou pessoas? Quando as pessoas não tinham como ir até Jesus. Aí Jesus ia até as pessoas. Aí Jesus ia buscar as pessoas. Mas mesmo assim, mesmo Jesus indo até as pessoas, Jesus fazia algo para aquelas pessoas se esforçarem. Você vê aquele homem, aquele cego do tanque de Siloé. Lembra dessa passagem? Lembra disso? Jesus estava passando com os discípulos e imediatamente os discípulos falaram, Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem? Foi seus pais? Jesus falou, não, nenhum desses pecaram. Mas na verdade, ele nasceu assim para que fosse feito a glória de Deus sobre a vida dele. E o que Jesus faz, pessoal? Ele cospe no chão, faz um lodo ali, passa no olho daquele homem, e o que ele manda aquele homem fazer depois? Vai e se lava lá agora no tanque de Siloé. Irmãos, se você pesquisar depois, o tanque de Siloé não era fácil de chegar.
Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, né? E mostrou para mim que tinham 34 degraus até chegar no tanque de Siloé. Então imagina um homem cego, cheio de lodo no olho, e aquele homem, Jesus vai falar assim, agora vai e se lava no tanque. Imagina aquele homem, irmãos, tendo que achar o caminho, se esforçando para receber a sua cura, se esforçando para receber a vitória naquele dia. Tem gente que quer receber a bênção, mas não quer se esforçar. Tem gente que quer receber a vitória, está orando tanto por alguma coisa, mas não se esforça de buscar a Deus, de fazer um jejum, de buscar a presença de Deus, de orar constantemente no seu quarto, de ficar buscando ao Senhor. Não, se sente uma dor de cabeça, não vem à igreja. Se sente uma dor na perna, não vem à igreja. Se acontece um problema de manhã, não vem à igreja. Muitos problemas estão afastando pessoas da casa de Deus. O que eu quero trazer para você aqui nessa manhã? Todos que quiseram uma bênção, Jesus abençoou, precisaram ir atrás de Jesus. Os que Jesus foram atrás foi porque não tinham condições de ir até Jesus. Aquele paralítico do tanque de Betesda. Lembra disso? 38 anos que aquele homem se achava enfermo. O cara não conseguia chegar, irmão, até o tanque. Quem dirá caminhar até Jesus? Jesus, ele para na frente daquele homem do tanque de Betesda e ele pergunta assim, você quer ser curado? E o homem começa a inventar um monte de coisa. Eu não tenho ninguém para me levar até lá, porque está difícil a situação, está complicado. E o que Jesus fala para ele, pessoal? Levanta-te. Jesus não trata aquele homem como um coitadinho, pessoal. Jesus imediatamente exorta aquele homem, levanta daí, rapaz, pega a tua cama e anda. Aquele homem se levanta, pessoal, e Deus abençoa. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã. Deus, ele gosta de abençoar aquele que é esforçado, pessoal. Lembra da sogra de Pedro? A mesma coisa. Ela estava acamada, com febre, não conseguia se levantar sequer daquela cama. Jesus chega até a casa de Pedro, ele faz aquela mulher ser curada, mas imediatamente aquela mulher se levanta para servir aqueles homens. Irmãos, Jesus ama aquele que é esforçado. Ele quer ver a sua fé. Ele quer que você se esforce. Aquele homem que desceram ele pelo telhado, lembra disso? 4 homens levaram ele e desceram pelo telhado. Olha o esforço desse homem. Jesus abençoou. Jesus curou aquele homem. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te curar. Mas ele precisa que você se esforce a cada dia. Deus ama a todos que são esforçados. Vamos lá em Mateus capítulo 15, pessoal. Dá um salto lá, sem saltar da cadeira. Mateus capítulo 15, versículo 29. Mateus 15. Mateus 15, verso 29. Olha o que vai dizer aqui, pessoal. Para todo mundo, Jesus falou, levanta-te, vai, faz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Irmãos, Jesus não gosta de pessoas preguiçosas. Jesus não gosta de pessoas que ficam, eu tenho fé, mas como é que eu vou lá? É complicado, mas como é que eu vou fazer? Não. Jesus, ele ama aquele que é esforçado. Aquele que busca a cada dia a presença dele, pessoal. E Jesus gosta muito e ama honrar essas pessoas. Quem é esforçado aqui, levanta a mão. Que Deus te abençoe. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz aí no verso 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. E subindo aonde, pessoal? Ao monte, assentou-se lá. Então, o que Jesus está fazendo no monte, pessoal? Estava sentado, estava lá, meditando, orando, sentado e só refletindo. Diz assim no versículo 30 agora. E veio ter com ele muito povo, que trazia quem, pessoal? Coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de quem? Jesus. E o que aconteceu com eles? Irmãos, olha para mim aqui, ó. Presta atenção agora no que eu vou dizer para você. Jesus, quando ele sobe naquele monte, no alto daquele morro,
Ele fica lá parado esperando que aquela multidão fosse ao encontro dele. E a multidão começa a subir, como diz aqui na palavra de Deus. Coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. Pessoas que estavam ali, pessoal, passando aflição. Agora eu pergunto uma coisa para você. Jesus não podia descer daquele monte e curar as pessoas lá embaixo? Sim ou não? Ele é Deus. Ele podia fazer isso, irmãos. Mas não. Jesus sobe até o monte, senta e fica esperando o esforço daquelas pessoas. Ele fica esperando aquelas pessoas se movimentarem. E o que acontece com aquelas pessoas, pessoal, que subiram o monte? Elas foram o quê? Elas foram curadas, receberam a vitória naquele dia. O que eu quero trazer para vocês? Todos que subiram e se esforçaram, eles ficaram curados. Mas pensa nas pessoas que ficaram lá embaixo reclamando de Jesus e murmurando dele. Essas pessoas não receberam nada. Permaneceram sendo cego, coxo, mudo e entre outros que estavam ali. Não mudou nada na vida daqueles. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali embaixo criticando Jesus. Olha que absurdo. Jesus lá em cima, e olha aquele cego subindo esse monte, quase caindo. Imagina até que pode ter acontecido, que algum pode até ter escorregado. Imagina uma pessoa que é coxo, uma pessoa que não anda, subindo um morro, pessoal, um monte. Pensa nisso, irmãos. Imagina só a pessoa tendo que segurar, né, e subir nas coisas, o cego tendo que escorar as coisas, até segurando em outra pessoa para subir. Olha o esforço dessas pessoas. Então existiam dois tipos de pessoas ali, pessoal. Aqueles que se esforçaram e subiram o monte e receberam a vitória. Porque Jesus ama os esforçados. E aqueles que ficaram lá embaixo reclamando e murmurando de Jesus. Esses não receberam nada, só ficaram lá reclamando. Falando, isso é um absurdo. É um absurdo, essas pessoas nem vão conseguir chegar até lá em cima. De tanta aflição que elas vão passar. Esse Jesus podia descer e curar a gente aqui. Por que ele tem que mandar as pessoas subirem? Um monte de murmurador, um monte de pessoa que só reclamava naquele dia. E Jesus esperando lá em cima. Todos que chegaram lá foram curados, pessoal. Todos que chegaram lá receberam a vitória de Deus. Mas aqueles que ficaram lá, parados lá embaixo, imagina aquelas pessoas que subiram, o cego, descendo agora e enxergando, glorificando a Deus. Imagina aqueles que estavam lá embaixo zombando, como é que ficaram. Pensa como o rosto dessas pessoas ficaram, né? Até a expressão que eu vou usar com você, a inveja que eles sentiram daquelas pessoas que receberam a bênção da parte de Deus, receberam a vitória. Mas naquele momento ali, pessoal, aqueles que reclamavam, que murmuravam, ficavam só observando, pessoal. Todos aqueles que se esforçaram, descendo curados, com a bênção recebida. Eu fico pensando, depois que Jesus curou a todo mundo, aqueles que ficaram lá embaixo, vendo os curados descendo, observando, falou assim, meu Deus, todo mundo foi curado, agora eu vou subir. Tarde demais. Jesus ama aqueles que se esforçam e que buscam a palavra dele constantemente. Se você é uma pessoa que tem buscado a Deus constantemente, Deus não vai te envergonhar, ele vai te honrar. De forma alguma, um homem cego subiu naquele monte e não recebeu a sua vitória. O homem cego que subiu, se esforçou, ele não foi envergonhado, ele recebeu a sua bênção. O coxo que subiu, se esforçou, ele não foi envergonhado, ele recebeu a sua bênção. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó, Jesus não vai te envergonhar, ele vai te honrar. Amém, pessoal? É nessa fé que você precisa permanecer, pessoal. Jesus ama o esforçado. Jesus ama aquele que continua buscando pela palavra, pessoal. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Vamos lá. Josué, capítulo 1. Diga glória a Deus. Só teve uma pessoa que deu glória? Diga glória a Deus. Agora ficou melhor, graças a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, verso 9.
Pastor, onde é que fica Josué agora? Onde é que eu vou achar isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó. Não te mandei eu? Esforça-te. E tem o que, pessoal? Bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é o que, pessoal? É contigo, por onde quer? Jesus ama o esforçado. Jesus está com você, mas você também precisa estar com Ele. É essa mensagem que Jesus quer transmitir para você. Ah, pastor, Jesus me ama. Como é que eu sei disso, pastor? Porque você é aquele que se esforça. Você é aquele que busca mais da presença dEle. Jesus é aquele que está cada vez mais chegando mais perto de você. Por quê? Porque você está se aproximando dEle. Você vê que nesse momento, pessoal, o Cornélio, ele precisou se aproximar de Deus. Deus queria dar algo muito grande para Cornélio. Mas Deus falou assim, Cornélio, você se movimenta. Vai e busca Pedro, porque ele assim vai na tua casa para te abençoar. Pessoal, depois que Pedro chegou até aquele lugar, Cornélio ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi batizado nas águas. Ele recebeu o que faltava para a vida dele. Talvez para a sua vida esteja faltando, uma cura. Talvez esteja faltando uma libertação. Talvez esteja faltando essa cadeira do lado, está com o seu filho sentado aqui hoje. Talvez o seu marido. Talvez alguém da sua casa que você está buscando constantemente pela vida daquela pessoa. Deus não vai te envergonhar. Deus vai te honrar. Não só Cornélio servia a Deus, mas toda a sua casa, pessoal. Toda a sua família. Para finalizar, Tiago capítulo 2. Lá mais pertinho de Apocalipse. Tiago capítulo 2. Então Deus ama quem é o que, pessoal? Esforçado, tem que se esforçar. Sai do seu lugar, sai do seu assento, sai da onde você está, sai da onde, da sua inércia que você está vivendo. O que é uma pessoa que fica na inércia? É uma pessoa que não se movimenta, fica parada. É uma pessoa que não tem movimentação. Deus gosta de pessoas que fazem coisas diferentes, pessoal. Que você se movimente o tempo todo. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você mude esse quadro na sua vida. Aquele que vive falando assim, eu não sirvo mais para nada. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquela pessoa que já tem tempo, pastor, está complicada a minha vida, a situação está difícil, a minha vida, pastor, está complicada, mas a partir de hoje, pastor, eu vou continuar buscando a Deus cada vez mais. Eu vou me esforçar, pastor. É isso que Deus quer de você, pessoal. Por quê, pastor? Tiago capítulo 2, versículo 17. Vai dizer assim no verso 17, ó. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é o que, pessoal? É morta. Olha aqui para mim, pessoal. Olha para mim. Olha para o seu pastor. Fé e obra. Elas precisam estar iguais. Não adianta a sua fé estar lá em cima e a sua obra estar lá embaixo. Não adianta a sua obra estar lá em cima e a sua fé estar lá embaixo. O que Deus quer de você? Que você iguale a sua fé com a sua obra. É uma balança. A fé com a obra é o que vai abençoar a sua vida e a sua família. Não deixe a sua fé subir, mas você não tem movimento, não tem obra. Não deixe a sua obra subir, mas você não tem fé, porque não adianta de nada. A sua fé, ela precisa estar junto com a obra. Tenha fé, mas também busque a Deus. Busque a Deus, mas também permaneça na fé. É preciso que haja uma balança diante disso, pessoal. Fé e obra. Fé e obra. Fé e obra. No mesmo nível, Deus vai te honrar. Deus não vai te envergonhar. Ele vai te dar vitória, aquele que é esforçado, em nome do Senhor Jesus. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece, pessoal. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e possa operar sinais e maravilhas, não só sobre a sua vida, mas sobre a sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Você de casa, que Deus te abençoe, tá?
e que você possa vir a buscar a Deus cada vez mais em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Amém, pessoal?